pra você ter se você tá na dúvida qual é a sua classe, imagina se hoje você fica aí uns 3, 4 meses sem salário. Você vai estar mais próximo, né, você vai conseguir manter o padrão de vida, você tá mais próximo da sua da pobreza ou da riqueza, né, na consciência que você tem hoje. Porque tem, né, falam-se muito de ter uma reserva de emergência para 6 meses de salário. Quem é que consegue isso? Eu já consegui. Morando na Irlanda, eu consegui ter uma grana boa reservada. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí nessa quarta-feira? O tema de hoje é um tema bem interessante, um tema que é um chá revelação. Às vezes eu brinco, né, que as pessoas não se confundem um pouco, quando se fala de raça e de classe. Raça eu vou deixar aqui meio, é complicado a gente entrar, né, nesse lance do chá revelação de raça, mas que infelizmente, a raça que você é pode definir a sua classe no Brasil, então isso é muito complicado, e acho que é um assunto mais complexo para a gente aprofundar, mas um chazinho revelação de classe é bom às vezes, né, para a gente dar um sacode assim. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Indiara Vitório, aqui eu reflito o que eu quero ou não levar para frente. O que eu aprendi com manhã, com as mulheres que vieram antes de mim e com as mulheres que me rodeiam, né, sem romantização da maternidade ou do ser mulher, mas trazendo reflexões para a gente se fortalecer e possivelmente encontrar a cura, né, no nosso caminho. E aí, véi, isso da chá revelação de classe, eu vou contar uma história pra vocês, né. Quando eu era mais nova, eu criança, ali, manhã me criava sozinha, quem já escutou os outros episódios já sabe um pouco da minha história, né, bastante até. E mãe me criou sozinha, então na casa de um cômodo só, com muita dificuldade e tudo mais. E aí, tinha painho Valmir, que eu já falei muito dele aqui também, e Dindinha Mira. Que pai Vami sempre trabalhou como representante comercial, então ele trabalhou por muitos anos na Brahma, depois ele foi para Mirassol, e aí mudou de cidade e tal, mas até os meus 11 anos, se eu não me engano, até os meus 11? Acho que foi até os meus 11, que pai Vami e Djamila moravam ali pertinho de lá de casa. E aí, manhinha gente, eu nunca fui almoçar fora com manhinha, manhinha não sabe comer de garfo e faca. Um dia desse, né, quando eu fui no Brasil a última vez, eu levei ela no restaurante, e aí eu estava ensinando pra ela e tal. Então assim, pobre mesmo, sabe. Aquele brasileiro que não teve muito acesso e tal. E aí, pai e Valmir de Jamira é que me davam esse acesso. De alguma forma, né, eu lembro que quando eu saía para comer em restaurante era com Painho Família de Amira, quando eu ia para um clube, tinha um clube na minha cidade que o nome era Águas Claras. Então quando eu ia no Sesc ou no Águas Claras era com Painho Família de Amira, e aí saía para comer final de semana, ou ia no shopping. De Amira muitas das vezes tentava me incluir, então quando ela comprava uma roupa nova para minhas irmãs, né, Monique e Thaisa, ela comprava pra mim também, porque eu era como a filha do meio, né, eu era considerada e sou considerada até hoje a filha do meio, né. E Djamila é como se fosse minha segunda mãe e Painho Vami é onde eu tenho ali a minha figura de pai. E Painho Vami, ele sempre teve carro das empresas que ele trabalhava, porque como ele trabalhava como representante comercial, tinha que vender e tal, a empresa fornecia um carro. E na casa deles, que morava ali, né, era no bairro, eram 2 quartos. Então Djamila tinha um quarto com dela e com o painho, né, e Thaís e Monique tinham um outro quarto. E era uma casa grande, confortável, comparada à minha, que era de um cômodo só. Então, tipo, tinha videogame. Lá nossa, eu amava ir pra casa de Djamila, velho, e comer pão com queijo e presunto, porque lá em casa só era mortadela, ou e olhe lá, ou ovo, ou só manteiga. Ter mortadela já era massa. E na minha cabeça, Djamila e Painho Vami, a minha cabeça de criança, tá? Djamila e Painho Vami eram ricos. Era o que eu entendia como riqueza, era a visão que eu tinha era até ali, até onde o Painho Vami e Djamila viviam, né, de: "Ai, nossa, ir no restaurante e tal". E hoje, enxergando, né, com a consciência que eu tenho hoje e tudo mais, porque é isso, a gente fala de consciência racial e de classe, eu acho que esse papo é muito mais para quem é branco e para quem se acha muito. Porque o pobre, quando ele é pobre, ele sabe que ele é pobre, velho.
O que ele tem que ficar muito atento é para quando ele tiver uma ascensão, porque sim, a gente estuda, trabalha para ter uma ascensão na vida, uma melhor qualidade de vida, ele não se perder com o dinheiro que está entrando, né, que muitas das vezes é pouco, mas para quem não tinha nada, esse pouco se torna muito. Ele não se perder com o dinheiro que está entrando e não se perder com o status, sabe, com o bem material. Eu acho que essa é a grande armadilha, né, a gente acaba numa sociedade capitalista, não vou dizer que: "Ah, eu não, eu sou totalmente anticapitalista", não sou, eu gosto de ter minhas coisinhas e tudo mais. E aí aquela coisa, né, eu não sou anticapitalista, na essência, porque acho que é isso, às vezes o acesso às coisas, sabe, mexe comigo, porque eu vim da escassez, então, isso vai me fazer o dinheiro, como eu falei no episódio anterior, me deixa fraquinha, mas que eu tento ter essa visão de que, tá, vamos ali ponderar o que é mais importante de fato e venho trazendo isso pra minha vivência. E aí, eu estava conversando com meu amigo Chat, meu amigo Chat, e falei, né, para ele trazer alguns dados ali, algumas informações, e 66% das pessoas se acham classe média. É uma pesquisa Qual-Oeste, lá no Brasil, tá. Mas os dados do IBGE e consultorias mostram outra coisa. A classe média tem uma renda per capita de 1.926 a 8.303 reais por mês. E a classe A é acima de 28.000 reais mensais, uma família. E aí, o chat que falou isso aqui, tá. No Brasil, a classe média é mais uma sensação do que um extrato bancário. E eu não quero lógico, eu pedi ali alguns dados para o chat, e aí eu estava pensando, né, que até isso porque quando a gente pede alguma informação, alguma coisa para um robô, ele é alimentado do que a nossa sociedade é e como ela pensa. Então jamais esse episódio seria será uma ferramenta de exclusão, ou uma ferramenta de deixar você, de você sair se sentindo mal daqui. Talvez te gere um desconforto, porque quando a gente vai movimentando para um estado de consciência, às vezes é desconfortável, tá. Ter consciência não é estar confortável, infelizmente, por isso que tem um episódio aqui onde eu falo que ter consciência, às vezes, vai ser uma merda, mas não é pra te deixar se sentindo mal, porque eu super te entendo se, às vezes você esbanja, às vezes você exagera no cartão de crédito e tal, e se perde, né, nas contas e enfim, eu vindo uma situação, eu acho que mãe ela soube me educar muito bem. Tem 2 aquela coisa, né, 2 sentidos para o jeito que mãe me criou. Mãe é aquela pessoa que ela me dava R$ 10 e ela falava: "Gaste 5 e guarde 5 porque você nunca sabe quando você vai precisar ter esse dinheiro de novo". Então, isso foi muito bom, porque me deu uma consciência financeira onde eu nunca me enfiei em dívida, nunca, em toda a minha vida, em 29 anos, eu nunca me enfiei em dívidas para poder realizar tal coisa. Eu sempre tive na minha cabeça de que eu tinha que ter um dinheiro ali para poder ter uma segurança e tudo mais, e nunca gastei mais do que eu tinha, nunca fiz uma dívida extrapolada no cartão de crédito, que eu sei que é uma realidade para muitos brasileiros CLT, assalariados. Então acho que isso eu já estava ali, mãe me ensinou muito bem, mas que também me deixa aquela coisa do tipo, o medo de faltar e de, por exemplo, de eu ter 10 e gastar 10 e eu não ter nada, esse medo da escassez é muito dessa educação também. Mas vou tentar tirar ali a parte positiva, né, porque acho que manhã realmente eu tenho mais, o lado positivo dessa criação do que o lado negativo. E aí, que bom que hoje tem muitos brasileiros na classe média. Só que a ideia do podcast, quando eu tô trazendo esse episódio aqui hoje, é porque quando a gente consegue, de forma individual, alcançar um objetivo, às vezes a gente acaba esquecendo do coletivo. E lógico, não vou ser hipócrita, a gente tem que se salvar mesmo, porque o que é que acontece? Quando a gente consegue ter uma melhorazinha de vida, é muito improvável que essa melhora veio por alguma coisa feita pelo governo. Apesar que, na época do governo Lula, em que teve ali programas sociais, onde a gente teve acesso a universidades, isso foi um impulsionador, né, uma ferramenta de mudança
para o jeito que a gente tem hoje a sociedade brasileira, onde a gente tem mais pessoas estudando, mais pessoas com acesso à universidade. Tá longe de ser o ideal, mas sim tivemos uma grande mudança, uma mudança histórica na sociedade, onde muitas pessoas começaram a ser as primeiras da família a ir para a universidade, a ingressar à universidade, principalmente pessoas pretas. Eu sou uma das poucas pessoas da minha família que tem um nível superior, então eu faço parte disso, né. Eu tenho meu primo, Joseph, que eu sou muito fã da trajetória dele, ele já deixou trechos aqui também em algum episódio, não vou lembrar o nome do episódio, mas ele tem um bacharelado interdisciplinar, o BI dele é em humanas, e também formado em psicologia. E aí eu tenho Monique também, Monique e Thaisa, que se formaram na Universidade Federal da Bahia em fisioterapia. Monique também tem um BI em saúde, se eu não me engano, e depois fez fisioterapia. Agora mesmo eu tô com Thaisa, tá fazendo residência. Monique, Thaisa, Joseph, eu que fui também, né, me formei, mas na faculdade particular em jornalismo na minha cidade, não tinha jornalismo na universidade estadual da minha cidade, e eu provavelmente se tivesse também não conseguiria, porque eu precisaria só estudar, e eu não tinha como só estudar, porque eu já trabalhava desde o ensino médio. Sou eu, Monique, Thaisa, Joseph, meu primo, tem Márcio também, que é formado em direito, deixa eu ver se tem mais. Acho que tem Matheus também. Enfim, de 30 primos, eu acho que não tem menos de 10 hoje que tem nível superior. Mas isso já é um grande número, porque dos 9 filhos de vovó, nenhum deles tiveram nível superior. Então, isso também já é uma quebra aí de paradigma. A gente é a geração que está fazendo acontecer. Então, isso é um reflexo do governo, dos projetos sociais, beleza. Mas o fato da gente conseguir, né, ter uma melhor qualidade de vida é muito do nosso trabalho. Não que a meritocracia funcione, que seja uma coisa de que você trabalha, você consegue, quem quer faz. Jamais falarei esse discurso. Não acredito nele. Mas vai muito de uma vontade individual de fazer um caminho diferente, né, reflexo do coletivo também. Só que eu acho que quando a gente acaba chegando lá, o entre aspas, quando a gente consegue ter um acesso, às vezes é muito fácil se perder do nosso propósito, do que a gente enxergava ali como ideal, né. Porque o dinheiro, ele pode te cegar, infelizmente. E aqui não demonizando o dinheiro, eu acho que o dinheiro é o qual é meu rolê todo, né, quando eu falo de consciência, de classe, quando eu falo do tempo, da liberdade, do dinheiro, é da gente não virar refém do dinheiro, sabe. O dinheiro, ser mais importante que tudo, eu não quero que a gente seja esse tipo de pessoa, sabe, que o trabalho seja mais importante que tudo e tudo mais. Então tem coisas que vão te dar um alerta do tipo: "Oi gata, acorda, você é pobre, você pode ser um pobre premium, mas você é pobre", e que é importante ter esse alerta para você não se perder, mas não desmerecendo a sua trajetória. Então se você comprou um carro e ele foi parcelado, ele foi financiado, você é pobre, não quer dizer que você seja rico, mas que bom que você conseguiu comprar um carrinho. Na minha família, pouquíssimas pessoas têm um carro próprio, né. Viajar de avião é um luxo. Já foi um luxo, né, mas hoje está acessível para todo mundo. Então que bom que você teve acesso a andar de avião, mas ainda assim não quer dizer que você seja rico porque você andou de avião. Ter um plano de saúde, eu lembro que para amanhã era um absurdo eu sair da empresa que eu trabalhava, porque eu tinha plano de saúde, mas era porque era vinculada àquela empresa. Hoje, por exemplo, eu tenho como meta pagar um plano de saúde para amanhã, mas ainda assim a gente não é rica por causa disso. Ter os filhos na escola particular, Djamira, né, lá no na nessa época que eu achava que Djamira era rica e tal, e Painvami, tinha Monique e Thaís estudaram em escola particular a vida toda, mas eles não eram ricos. Eles tinham uma condição mais confortável, e isso é porque não é você ser elite, é o desespero, porque a escola pública ela tá sucateada, ela não funciona, ela não dá tudo que a criança e que o adolescente precisa. E ainda você vai ter que pagar caro por muitas vezes uma escola que não vai também entregar tudo isso. Ir no shopping, né, e comprar coisinhas. Eu quando ia no shopping, gente, eu tenho o sabor na minha cabeça da primeira vez que eu comi um McDonald's. Pra mim, comer um hambúrguer do McDonald's era status, era de rico. E hoje aqui eu tipo, principalmente morando aqui, né, hoje, em Portugal e, enfim, desde que eu moro na Europa, é uma coisa tão, assim, que eu realmente não ligo pra comer. Eu deixo pra comer
essas comidas de fast food quando eu tô viajando e tal, porque mais por questões mesmo de saúde, mas antes eu era louca pra comer. Eu lembro que eu amava comer o McChicken e na minha época tirar R$ 30 pra poder comer isso era um luxo. Ir no cinema era um luxo. E eu enxergava como coisa de rico, mas não é. Isso é o conforto, é isso que a gente precisa ter, o bem viver. Mas não é porque você alcançou o bem viver, de alguma forma, o bem viver, o que é acho que o bem viver ele é muito relativo, que você é rico. E aí, eu, né, o que é que vai definir classe? A renda estável, você ter uma renda estável, você também não, porque muita gente eu tenho amigas íntimas, pessoais, próximas, que gasta muito mais do que recebe, que tá afundado, afundada no cartão de crédito. Então, não adianta, na minha cabeça, né, não adianta você ter um bem material ou atingir alguma coisa que você sonhou, que se planejou, que massa, conseguiu, mas está afundado em dívida. Então, para mim isso já é um definidor, um parâmetro de classe, quando você pode comprar algo sem depender do cartão de crédito, né. Quando você tem um patrimônio acumulado, imóvel quitado, investimento, uma herança, gente, ter herança define classe, né. Pobre não tem herança. Ter tempo livre, segurança, qualidade de vida. E aí, isso aqui foi o chat que disse, tá? Que ter tempo livre, segurança e qualidade de vida define classe. E aí foi quando eu falei, é, gata. Mostrar que classe média brasileira muitas vezes está mais próxima da pobreza do que da elite. E aí, para você ter, se você tá na dúvida qual é a sua classe, imagina se hoje você fica aí uns 3, 4 meses sem salário. Você vai estar mais próximo, né, você vai conseguir manter o padrão de vida, você tá mais próximo da pobreza ou da riqueza, né, na consciência que você tem hoje. Porque tem, né, falam-se muito de ter uma reserva de emergência para 6 meses de salário. Quem é que consegue isso? Eu já consegui. Morando na Irlanda, eu consegui ter uma grana boa reservada, mas a emergência veio e eu tive que usar e hoje eu não estou com essa reserva de emergência. Então, não sou rica. E é doido, esse chá revelação também é muito assim, às vezes a gente tem a percepção que o outro é rico, né, porque viaja, mas eu viajo porque trabalho, me organizo e porque eu estou com um acesso muito mais fácil morando na Europa. E aí a gente tem essa percepção do outro e quer chegar no ponto que o outro tá, mas não entende que a jornada do outro é diferente. E é nessa que foi o que eu falei do dinheiro, né, no último episódio. Nessa que a gente se perde, porque às vezes quando a gente faz dívida, uma coisa é uma necessidade, sabe? É aquela coisa tipo, não dá para o pobre não usar cartão de crédito. Muitas das vezes você vai precisar do cartão de crédito para comprar um bem material, comprar uma geladeira, um fogão que quebrou. A gente tem que ser realista, e eu acho que é por isso que às vezes eu tenho tanta raiva das pessoas que produzem conteúdo falando de dinheiro, como se fosse, assim, fácil, sabe. Simplesmente não usar um cartão de crédito. Eu entendo, mas aquele fast food, aquela coisa extra, aquela bolsa de marca, aquele iPhone que você tem, porque você precisa de um celular, precisa. Mas o celular do ano, você precisa trocar todo ano? Você precisa do iPhone? E eu só tive iPhone, gente, quando eu morava na Irlanda, que eu já recebi dinheiro em euro, recebi dinheiro, recebi em euro e era mais fácil comprar. Juntei dinheiro e comprei. Eu não fiz dívida para comprar. Então, o que eu quero te deixar esse alerta é: o que é que você está fazendo para manter um status de sou classe média, tenho e posso, mas no final do mês você está aí perdido e dá dor de cabeça para pagar as contas. É essa a ideia desse chá revelação, tá? Não adianta, sabe, o que é que você está comprando? Você está comprando bem material ou está comprando a sua paz? O que é mais importante hoje? O que é que você está deixando de viver pra ficar sem ter paz no seu dia a dia? Porque, véi, paz é uma coisa dormir com a cabeça tranquila, porque eu sei, assim, né, isso é uma coisa que é muito do pobre também, né, que ter um nome limpo vale muito. Então minha mãe me ensinou isso, aprendi com manhã, que ter o meu nome limpo, não ter o meu nome sujo na praça, era muito valioso. E eu venho, assim, honrando esse ensinamento de manhã de ter meu nome limpo, de não fazer dívidas. Isso para mim é uma riqueza, mas não deveria ser. E aí, Indiara, e eu sou culpada por estar em dívida? Sim e não. Porque a sociedade ela vai estar ali, eh, deixando a gente nessa corrida, né, o tempo todo, deixando essa sensação de que: "Ai,
se você não tem tal coisa, você tem menos valor. E isso é, assim, é muito adoecedor. Então, sim e não, porque é isso. Você precisa ter escolhas mais conscientes e é difícil desenvolver essa consciência. Quando você segue uma pessoa que é totalmente descolada da sua realidade, uma Virgínia da vida, um Carlinhos Maia da vida, que entre o Carlinhos Maia tinha uma trajetória, eu não sigo ele, mas quando eu morava no Brasil, já vi muito conteúdo dele. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo que ela adorava ele. E aí dá aquela sensação do chegou lá, né, comprou um sapato de marca, um carro de marca, e a gente quer chegar lá também, a gente quer ter o conforto, e não é pecado querer ter conforto, não é, e não deveria ser. Mas se esse conforto, ele vai te afundar de alguma forma a longo prazo, ou até a curto prazo também, ele vale a pena, sabe? Esse conforto, tipo, e se você realmente precisa ou você tá provando algo pra alguém? Perguntas aí pra vocês. E aí temos números que revelam: 59 milhões de brasileiros são pobres. E isso significa 27,4% da população. 9,5 milhões vivem na extrema pobreza. E isso significa 4,4% da população. A linha da pobreza é quando a pessoa recebe R$ 665 por mês, né? Uma renda per capita de R$ 665 por mês. A extrema pobreza, R$ 209 por mês. E a renda média do trabalhador, R$ 3.457 por mês. E aí, eu abri uma caixinha no Instagram também, perguntando o que é que para as pessoas que acompanham aqui o podcast, essas coisas definem, né, classe. Minha amiga Bruna Lima botou: "Não se sentir à vontade em um espaço de somente brancos". E aí eu fico muito feliz, extremamente feliz, quando eu vejo pessoas pretas ricas, pessoas pretas fora da pobreza, pessoas pretas usufruindo de conforto, de dinheiro, de lazer, de qualidade de vida. E infelizmente, no Brasil e na sociedade como um todo, esse espaço de usufruir da riqueza ainda é majoritariamente branco. E aí, é muito complicado quando você cai na realidade de que se você é negro, eh pela sociedade que a gente tem hoje, a gente está ainda ali, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para chegar aonde pessoas brancas já estão ali, já foi dado, né, pra gente, muito dificilmente um espaço de riqueza vai ser dado, e isso é muito complicado. Dani botou aqui, algumas referências. Dani, um cheiro, obrigada por estar sempre acompanhando e colaborando, trazendo reflexões e também por ser apoiadora, tá. Obrigada mesmo por todo o carinho. Dani falou: "Se você não pode parar de trabalhar, você é pobre. Se você não tem flexibilidade de tempo, você é pobre. Se você se mata de trabalhar para vestir marca, você é pobre". E aí, véi, Indy, tem algum mal em ser pobre? Assim, eu acho que quando tá na falta, na extrema falta, tem um mal terrível, tem um mal terrível. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer não ter comida na mesa, não ter um lugar para dormir, não ter um teto para dormir, ninguém quer tá, assim, só trabalhando 24 horas por dia, ninguém quer. Essa pobreza, essa extrema pobreza, ela é adoecedora e ninguém quer viver isso. Mas, se você o aí a ideia, né, do episódio de hoje, que eu quero que você reflita. Se você tá tendo comida na mesa, se você tá pagando suas contas, se você tem casa, comida, roupa, se você tem o básico, se você tem um conforto, se você consegue ir no cinema, se você consegue ter o seu carrinho, se você consegue, eh ter um conforto, ter momentos de lazer com seu filho, com sua família, com os seus pais, com pessoas que você ama. Se você consegue, comprar suas coisinhas e não tem dívida, e ainda assim você é pobre, mas você não tem dívida, parabéns. Eu tenho muito orgulho de você. Indy, você não tem orgulho de quem tem dívida? Também tenho muito orgulho de você. Mas eu espero muito que você avalie as dívidas que você tem hoje, o porquê que você tem ela, porque eu quero que no final desse episódio você entenda o que é que você tá fazendo por você e o que é que você tá fazendo pra manter um status.
Se você pode, eh, ter um carro, se o seu carro ainda, né, ele funciona, mas você tá fazendo dívida para poder trocar de carro, poder trocar de celular, essa escolha, ela tá sendo a mais viável para você? Ela tá sendo a mais inteligente? Se você tem roupa, mas você tá comprando roupa nova só para poder ir para um evento novo, só para poder tirar foto e postar no Instagram, essa escolha, ela também tá sendo a mais inteligente? Ah, você que vai responder, não sou eu. A resposta fica com você. Porque uma coisa é você comprar roupa nova porque você tem dinheiro para comprar, outra coisa é você tá fazendo dívida para poder comprar, para manter um status. Você não precisa, eh, fazer dívidas, esse é o maior propósito desse episódio. Por favor, não faz dívida para manter um status de classe média. Nessas horas, é melhor ser pobre, mas dormir com sua cabeça em paz, sabe. Os boletos, eles vão vir de qualquer forma. Mas, porque, enfim, você precisa pagar água, luz, aluguel. Nossa, comprar uma casinha, né, nossa, essa é uma dívida que vale a pena. Você na minha cabeça, gente, eu sou millennial. Comprar a casa própria, fazer financiamento para casa própria, é uma dívida que eu acho que vale a pena, porque o dinheiro que você paga um aluguel, você está pagando a prestação de uma casa. Então beleza, é uma casa sua. Eu tô ansiando pra comprar a casinha com meu querido, enfim, tá nos nossos planos, então mesmo morando na Europa, a gente vai precisar fazer financiamento, mesmo tendo mais acessibilidade e tudo mais. Eu fico muito feliz com os meus amigos que compraram casa esse ano, tenho alguns amigos, tenho os meus vizinhos aqui do lado que eu tô, assim, extremamente feliz por eles. Então, essa é uma dívida que vale a pena, que, enfim, a longo prazo vai te recompensar e que eu acho que é uma dívida inteligente, porque você está pagando aluguel todo mês, às vezes você bota um pouquinho mais, paga a prestação de uma casa que vai ser sua depois. Então, é botar na balança, sabe. Mas que essa balança que você for colocar e equilibrar as suas decisões, seja, os critérios de avaliação de compensa ou não compensa, sejam de conforto seu, de um propósito seu, de um benefício seu e não do outro. Mais uma vez, eu sei que em um mundo de Instagram, de comparação constante, de cobrança constante, eu entendo muito quando pessoas pretas elas entram em ascensão e elas querem esbanjar demais, porque às vezes a gente não teve nada mesmo. Eu, por um momento, quando eu estava ganhando bastante dinheiro, eu estava assim: "Meu Deus, eu quero ter isso, quero ter aquilo", e falei: "Opa, se eu for nesse caminho aqui, eu vou me perder de mim mesma", e dei uma segurada, mas é muito fácil e muito rápido pra gente perder essa linha. Então, nem sempre vai ser ruim ter suas coisinhas. Eu sei que hoje em dia eu estou empreendendo, gosto de empreender, mas não demonizarei nunca o CLT, porque a estabilidade às vezes é tudo que a gente precisa, um saláriozinho certo, fazer seu trabalhozinho ali, ter suas coisinhas. Eu, por exemplo, tá demandando muita inteligência emocional para empreender, e eu sei que não é fácil, então jamais vou estar demonizando as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que não querem ser hiperprodutivas. Hoje em dia a gente escuta uma pessoa que teve um ponto de partida totalmente diferente do nosso, que fala pra gente ser produtivo o tempo todo, que é pra gente fazer e acontecer, e às vezes você só quer ganhar seu dinheirinho, dormir de noite, aproveitar, assistir sua televisão, assistir sua novela, e tá tudo bem. Você não precisa estar se provando o tempo todo pra ninguém, sabe. Faz o seu. Não esquece também ali, na medida do possível, eu eu hoje eu tô tentando ser mais egoísta, sério mesmo, então às vezes vai parecer contraditório o que eu tô falando agora, mas eu tô tentando pensar mais na minha família, no que eu posso resolver, porque eu já fui aquela pessoa que pensava demais no coletivo e acabava me anulando. Mas, dentro do possível, nas coisas que a gente pode fazer a nível coletivo, como um voto, pensa no coletivo, pensa na comunidade. No final das contas, quando o dinheiro acaba, é a comunidade que vai fazer, que vai fortalecer a gente, que vai fazer pela gente, sabe? Quando, por exemplo, tem uma cidade que tem uma enchente, isso é muito comum no Brasil, infelizmente, e você perdeu tudo. Você perdeu sua casa, você perdeu suas roupas, você perdeu suas coisinhas, perdeu tudo que você demorou anos para poder construir. E o dinheiro, ele não vai vir, né, se você não tem uma reserva, e até às vezes se você tiver, pode não ser suficiente, e quem vai valer ali, naquele momento, é a comunidade. Um dia desse, manhã falou bem assim, né, morreu um vizinho,
lá de muitos anos, o vizinho de frente de porta, né. E a mãe falou: "Ah, Indy, Tevaldo morreu e tal". E aí ela estava na correria ali pra poder fazer as coisas dela, mas ela falou: "Eu vou tirar um tempo e eu vou para o enterro de Etevaldo, porque ele já me ajudou muito aqui, né, no sentido de, ai, deixar a chave no vizinho, fazer uma coisa, olhar a casa quando ela ia pra roça, ver os cachorros, deixar uma comida para um cachorro". E ela falou: "Ah, ele já olhou muito aqui, né, aqui em casa". E a esposa dele, né, Maria, eu também um dia posso precisar dela, ela também pode precisar de mim, e é esse senso de comunidade que as pessoas pobres têm. Então, por exemplo, eu quero muito ter conforto, liberdade, dinheiro. Para mim hoje nível de riqueza, pra mim a riqueza não é estar esbanjando, mas é eu poder agora falar: "Tá, eu vou matar a saudade, vou pra missa de 1 ano de vovó, vou ver manhã, vou passar 10 dias lá e volto". Sabe? Pra mim, eu vou estar rica quando eu chegar nesse ponto, de passar um tempinho ali com manhã rapidinho e voltar, ou trazer manhã. Pra mim riqueza é isso, é esse tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, é proporcionar conforto, e tempos de bem viver. E aí, quando eu penso nisso, nessa comunidade, né, eu não quero me perder dos meus valores. Então eu penso em sim ter conforto, ter dinheiro, ter reserva de emergência, ter, liberdade geográfica, como falei, né, e venho falando aqui, ter essa liberdade de ir e vir. Essa é minha meta de riqueza, de fazer minhas escolhas sem estar pensando: "Nossa, vai faltar". Pra mim a riqueza é não estar pensando na falta, mas eu nunca quero me perder dos valores da comunidade, porque eu penso muito, né, que, quem sempre teve, é difícil desenvolver esse senso de comunidade. Então esse episódio é para você direcionar para pessoas que você vê que não tem senso de comunidade ou que se perdeu dele. Então eu nunca quero me perder desse senso de comunidade. Eu estava conversando com a minha sogra um dia desse, e aí é uma coisa que eu troco muita ideia com minha amiga também, Bruna Freitas, e eu estava conversando com minha sogra, ela foi passar uns dias em Cabo Verde, né, ela e meu sogro foram fazer umas férias de verão ali, eles estão sempre viajando, em agosto e tudo mais, e eles foram para Cabo Verde, e aí ela falando que as pessoas botavam a toalha nas cadeiras mais próximas à piscina cedo, e às vezes ela ia meio-dia lá, a pessoa ainda não tinha ido ficar de fato na cadeira, mas estava guardando o lugar. E isso é não ter senso de comunidade, é você não pensar no outro, velho. Então, tipo, a pessoa não tá sentada lá, eu entendo guardar lugar, por um período de tempo, né, tipo, sei lá, 1 hora, ir ali usar. Então, às vezes a pessoa que teve, a pessoa burguesa, ela não tá pensando no outro, ela só tá pensando única e exclusivamente nela, ela tá sendo egoísta. Então, eu acho que é essa proporção de você ser egoísta, assim, às vezes, porque eu acho que também quando a gente tem esse senso de comunidade muito extrapolado, a gente acaba fazendo muito mais pelo outro, é uma coisa que eu reclamo muito com manhã, que ela tá sempre botando o outro à frente dela, e eu tento me policiar pra não seguir o mesmo caminho, apesar de ser difícil, mas eu não quero me perder dos meus valores, o que eu aprendi ali na minha essência. Então é equilibrar tudo isso. Então, deixei algumas reflexões, não trouxe uma resposta concreta para as coisas que eu trouxe aqui, mas a gente pode discutir mais em relação a isso. Só que é esse propósito, da gente não se perder de si mesmo para poder agradar o outro e atender uma expectativa do outro, porque, assim, deixa eu te falar uma coisa, quando você subir o degrau, a burguesia, ela vai querer colocar um outro degrau acima. Então, não, por isso que não adianta você fazer pelo outro e para manter um padrão que não vai estar ali, realmente te atendendo, vai estar atendendo a essa escada constante que o outro vai estar colocando para você subir, tá bom? Estamos com um combinado aqui? Vamos fazer escolhas mais inteligentes, inteligentinhas, inteligentíssimas. Vamos que vamos. É o nosso combinado aí para essa quarta-feira. E te espero no próximo episódio. Compartilha esse episódio com a pessoa que você quer, né? Enfim, desenvolver mais ideias a partir disso. Vamos falar sobre dinheiro, sim. Vamos falar sobre conforto, sim. Vamos falar sobre carreira, sim. Mas vamos falar de um ponto de vista mais pensando na gente, em pessoas como a gente, do que pensar em pessoas inalcançáveis com realidades totalmente diferentes da nossa. Tá bom? Um cheiro, aprendiz. Lembra de dar 5 estrelas e de apoiar. Aqui no link da descrição do episódio tem o link do nosso Apoia-se.
E eu espero que esse episódio tenha te abraçado aí de alguma forma. Um cheiro, boa quarta-feira, até a próxima quarta. Tchau, tchau, saudade.